Olha, você sente frequentemente dor, distensão abdominal, muitos gases, sensação de evacuação incompleta e períodos de alternância entre diarreia e dificuldades para evacuar? Se a sua resposta foi sim, você pode ter a síndrome do intestino irritável. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a nutricionista Isabelle Cláudia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos vocês que nos escutam aí em casa, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que hoje se torna um pouco mais difundido, né? Marcos já fez uma ótima introdução aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre como a nutrição pode ajudar. O fato da nutrição ser fundamental para esse tratamento, tá? Porque eu gosto muito de dizer que a nutrição, ela tem contato direto com os alimentos, tem contato direto com o nosso estômago e nosso intestino. Então, ele vai ser também a base desse tratamento, tá, gente? Então, assim, para que vocês saibam, Marcos, né, mais uma vez, fez uma ótima introdução aí. Obrigado. Sobre o que seria essa síndrome do intestino irritável. Então, que fique claro, a síndrome do intestino irritável, gente, é um diagnóstico médico. E a gente sempre diz que é um diagnóstico por exclusão, tá? O médico solicita alguns exames, faz algumas investigações e por exclusão, né, quando ele começa a excluir algumas outras patologias e usam alguns critérios para que ele possa diagnosticar de fato essa síndrome do intestino irritável. Então, geralmente quem tem o intestino irritado refere dor, Marcos. Então, um dos pontos de critério para diagnosticar é o paciente que sente dor, né? Ele vai referir muita dor. É aquele paciente que tem, como você falou, inúmeras queixas, ele é poliqueixoso. Ah, mas eu tenho um abdômen distendido, eu tenho muitos gases, né? Flatulência, eructação, arrotos, né? Então, é aquele paciente que tem muitas queixas gastrointestinais. E aquele paciente que geralmente também tem uma lentificação da sua digestão. Então, assim, e somado a isso, é um paciente que vai alternar aí, como você falou, né? E principalmente alternar consistência de fezes, frequência. Então, um paciente com intestino irritável, quando está no auge da sua crise, ele geralmente não consegue que você toque. Ele faz, olha, meu abdômen é todo inflamado, ele sente dor absurda no abdômen. Então, se você... hoje a gente tem uma abertura muito grande de informação, né, com a internet. A gente tem uma abertura muito grande e as pessoas procuram muito informação na internet. Eu rio porque tem um amigo meu que diz assim, eu não procuro nada no Google, porque se eu procurar ele vai dizer que é câncer, só termina dizendo que é câncer, né? Então, exatamente isso, porque quando a gente não sabe, a melhor pessoa para fazer isso é o médico. Você tem que ir ao médico para ele investigar, né? Para que ele possa fazer a solicitação dos exames adequados para chegar a um diagnóstico. E aí a gente faz os encaminhamentos. E onde entra um nutricionista aí? Hoje a gente sabe que, conhecendo toda a fisiopatologia da doença, a gente sabe que a síndrome do intestino irritável, além da questão emocional que deve ser tratada, tá? Isso é um fato muito presente nesses pacientes que passam por algum estresse mais elevado, que tem algum problema. Então, a gente precisa trabalhar essas questões emocionais para que tenha um controle melhor. E a nutrição. De que forma o nutricionista viria, Isabelle? Através de modular esse intestino. Nós sabemos que a síndrome do intestino irritável, ela causa uma alteração na microbiota intestinal. O que é microbiota, Isabelle? Eu nunca sei quando você fala. A flora intestinal, como as pessoas costumam falar, né? As bactérias que vivem lá no nosso intestino. Então, a gente sabe que a gente tem essa mudança, né, da microbiota intestinal, a gente tem um processo inflamatório lá no intestino e a gente precisa, através da nutrição, tanto tratar esse processo inflamatório, como também a questão da microbiota, repor a microbiota. Isabelle, de que forma? Trazendo alimentos que estejam indicados para essa situação. No caso da síndrome do intestino irritável, a gente faz exclusão de algumas coisas, né? Infelizmente, a gente precisa excluir o que ali está causando esse mal. E a gente geralmente tira o excesso de farináceos, a gente tira o açúcar, gordura de má qualidade e traz para
esse intestino, vamos dizer assim, né, devolve para o corpo a alimentação mais saudável. Uma boa hidratação, a gente precisa sempre, nunca pode esquecer da questão da água. A gente precisa trazer as fibras também, frutas, legumes, uma alimentação colorida. A gente precisa excluir a maioria desses alimentos industrializados, como refrigerantes e afins, né? E a gente precisa também trazer para esse intestino alimentos com propriedades anti-inflamatórias e que vão modular esse intestino. E aí eu diria alguns, como o gengibre, como a cúrcuma, né? O gengibre, além de trazer melhora aí para alguns sintomas relacionados à síndrome do intestino irritável, como gases, por exemplo, ele ajuda também a modular essas bactérias no intestino. Então, o gengibre, ele vai auxiliar aí de diversas formas, tá? E a gente também pode trazer algumas outras ervas, dependendo da individualidade do paciente, de como ele está apresentando tais sintomas e quais outras patologias que ele apresenta para a gente ter a segurança de colocar. Bom você falar sobre isso, porque se a gente tivesse a noção da importância que é a água, sim, a gente Marcos, beberia água bem com mais intensidade. E por que a gente tem tanta dificuldade de beber água, por exemplo? Marcos, eu acho que é muito hábito mesmo, né? Hoje a nossa vida faz nos concentrar em muitas outras coisas e esquecer o básico, né? E eu sempre digo, gente, não existe essa regra de 2 litros de água para todo mundo, não existe, tá? Existe cálculo que você faz uma ingestão de água a partir do seu peso corporal, tá? Então você multiplica aí 35 ml de água para o seu peso, tá? E aí você obtém um resultado de quantidade de ingestão hídrica por dia. Não entra refrigerante, não entra café, vai entrar líquidos, né? Água de coco. Então, esse tipo de líquido vai entrar. Então, as pessoas olham para mim, tem pessoas que, dependendo do peso, necessitam de uma ingestão hídrica de 3 litros de água por dia. E tomam no máximo aí 1 litro. Fala, mas eu não gosto do gosto da água. Ou a deficiência de água, então, nesse caso. Sim, com certeza. E o que pode acontece? Prejudicar a pessoa? Completamente. Todas as funções do corpo, elas precisam da água, né? A começar também pela lubrificação das fezes. Então, as pessoas não gostam muito de falar sobre cocô, né? Como diz a história. As pessoas não gostam muito, tem muito tabu. Mas começa daí. E tem um professor meu que ele sempre diz assim, que quem não se hidrata bem, absorve a água do cocô. Exatamente. Você vai absorver lá no intestino para as outras funções e as fezes vão ficar o quê? Ressecadas, você vai ter constipação. Então, assim, a gente precisa saber que o corpo precisa para diversas outras funções. Onde tiver. Exatamente. Tá? Interessante sobre isso. E existe uma fórmula fácil para quem está em casa nos ouvindo e saber quantos litros de água por dia eu preciso? 35 ml por quilo de peso. Certo. Então, você vai pegar seu pezinho e multiplicar por 35. Lembrando, exceção de pessoas que têm problema de renal crônico, pessoas que precisam ter controle de ingestão de líquidos por alguma patologia. Então, essas pessoas não se encaixam aí nesse cálculo, tá? Então, no meu caso, eu precisaria de 2 litros e 600 de água por dia. Diariamente. O peso vezes 35 ml. Você que está em casa aí, guarda essa fórmula aí, gente. O peso vezes 35. E a gente pode fazer algo, Marcos, de você fazer esse controle com garrafas, né? Será que eu bebo os 2 litros mesmo? Você pega uma garrafa aí de 1 litro, 2 litros, e você vai secando ao longo do dia, né? Por exemplo, de 1 litro e você seca 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, dependendo com a necessidade da sua ingestão. Ouvinte pergunta, como saber a diferença entre intestino irritável e lactose? Não, gente, então isso aí vai ser, como eu falei, a síndrome do intestino irritável, ela é um diagnóstico por exclusão, tá? Mas, geralmente, pessoas que têm síndrome do intestino irritável desenvolvem intolerância à lactose, sim, porque a gente tem uma modificação dessa microbiota intestinal e, geralmente, essas bactérias do intestino que produzem a enzima lactase, tá? E ajudam aí a fermentar essa lactose, perdão. Então, assim, geralmente essas pessoas que têm síndrome do intestino irritável desenvolvem, sim, essa intolerância à lactose. Então, você precisa entender que você precisa ir ao médico, saber que se você tem realmente uma síndrome do intestino irritável, que, como eu falei, ela é feita por exclusão, tá? Mas, geralmente, uma coisa está associada à outra. Algumas pessoas, né, geralmente, nesse tratamento de síndrome do intestino irritável, a gente faz exclusão, sim, de lactose. A gente faz exclusão de outras coisas e de fermentáveis também, porque essas pessoas apresentam
uma deficiência muito grande de metabolizar, de causar e causa um excesso de fermentação durante a digestão. E aí a gente retira esses alimentos mais fermentáveis, né, carboidratos fermentáveis da alimentação. Então a gente tem uma lista aí de alimentos que a gente precisa fazer exclusão. O que não se pode comer com síndrome do intestino irritável? Então, algumas coisas, né? A gente precisa excluir aí. Alguns alimentos que venham, como eu falei agora, aumentar a fermentação, como carboidratos fermentáveis, e aí a gente tem uma lista bem grande, como farinha refinada, a gente tem, por exemplo, alguns, melancia, o abacate, mas vai depender muito também, gente, da quantidade. Aí você vai dizer, mas o abacate não tem carboidrato, mas o abacate, ele causa sim fermentação, a gente agora vai muito por quantidade. Se você consome até 1/4 de abacate, a gente vê a tolerância, observa a tolerância. Então, vai muito da tolerância do paciente. E vários outros brócolis, então, é uma dieta que ela se torna um pouco restritiva. A gente precisa ter um controle muito grande na nutrição, junto com o profissional nutricionista, para fazer esse controle aí da dietinha desse paciente, tá? Por quê? Porque ela é restritiva e a gente precisa fazer esse controle, tá? Porque ela não pode ser para o resto da vida. E aí a gente começa a fazer reintroduções, depois dessa exclusão. Quando o paciente melhora o processo inflamatório, a gente começa a fazer, retomar alguns alimentos, incluir os alimentos novamente, aos pouquinhos. Então, os pacientes respondem muito bem. Meus pacientes que têm síndrome do intestino irritável, ele chega no consultório. Quando vem para o retorno, é uma melhora absurda. Até o rostinho está diferente. Que você está vendo que ele não está mais referindo dor, que ele está bem, aceitando os alimentos. E começa aí as novas introduções. E eles, muitas vezes eles ficam temerosos, porque estão tão bem depois que tiraram, que aí depois para retomar eles já ficam um pouco temerosos. Mas assim, aos pouquinhos a gente consegue. O excesso de proteína também muitas vezes ele causa isso, porque alguns pacientes eles têm dificuldade de digestão. E a proteína ela vai ter uma dificuldade maior nessa digestão, tá? Então, aí, alguns pacientes a gente precisa também ver a questão, como está esse processo digestivo dele. E excesso de industrializados, essas gorduras ruins industrializadas, também são algo que a gente exclui. E outro detalhe, adoçantes, tá? Alguns adoçantes, principalmente esses que terminam em ol, é algo que a gente exclui, porque eles fermentam demais. Tem pessoas que dizem assim, eu comi algo fit que tinha xilitol, Isabelle, estou aqui com meu abdômen extremamente distendido. Porque esses adoçantes que terminam em ol, eles causam distensão sim, pois fermentam demais. Xilitol, eritritol, maltitiol, então tudo isso ele vai causar mais distensão. Bom dia, eu tenho um problema de azia. Quando vomito, aí passa. O que é que será? A pergunta vem de Pedra Lavrada, na Paraíba. Então, aí é uma investigação médica, né? Você precisa ver aí se você tem um refluxo, eu não sei se você provoca esse vômito, como é isso, se é uma digestão lentificada, então você precisa realmente procurar uma gastrite, enfim, procurar um médico para que ele possa fazer essa investigação. Tá? Outra pergunta aqui do nosso WhatsApp, disbiose tem ligação com o intestino irritável? Também. Pode ter sim. É a mesma coisa ou não? Não. O que é disbiose? A disbiose é o desequilíbrio das bactérias intestinais, tá? Eu sempre gosto de bater no ponto. A gente precisa ter um equilíbrio de bactérias saudáveis e bactérias ruins. E aí a gente vai ter equilíbrio também de fungos. Mas quando a gente tem um desequilíbrio de bactérias no intestino, a gente tem o que a gente chama de disbiose. A gente pode ter disbiose em qualquer parte, né, do corpo. Mas aí essa disbiose intestinal é o desequilíbrio das bactérias intestinais, prevalecendo essas bactérias que a gente pode chamar de não saudáveis, tá? Então, essa disbiose, a partir da disbiose, a gente pode ter infinitos outros problemas, tá? Só por causa da disbiose. A gente tem que entender que o intestino, gente, ele é uma base de muitas outras doenças quando ele não está saudável. A gente precisa olhar com mais carinho para o nosso intestino. E na síndrome do intestino irritável, nós vamos ter sim, como eu falei, uma alteração das bactérias, que é exatamente essa disbiose. Tem mais perguntas aqui chegando, bom dia. Bom dia, Isabelle, bom dia, Marcos. É sobre o paciente renal crônico, aquele que não pode ingerir muita água devido à sua situação, né? Faz hemodiálise, então ele tem
quantidade de água mínima. O que fazer? Alguma dica com relação a isso aí, para a questão do funcionamento do intestino dele? E aí, Isabelle? Ai, que pergunta ótima. Realmente, esses pacientes, eles precisam muito, né, de um controle rigoroso de ingestão hídrica. Então, o que é que a gente poderia fazer para esses pacientes para melhorar a situação intestinal, né? Esses pacientes, eles precisam... Gente, a gente entende que quanto mais fibra a gente der, vai ser melhor para o intestino, né? Mas a gente também tem que entender que quanto mais fibra a gente der, muitas vezes ela, quando não está acompanhada de água, principalmente essas fibras que precisam ser solúveis em água, se a gente não der água, a gente vai ter um problema, sim, de constipação, né? Porque você não está ofertando a quantidade hídrica. Então, qual é a dica que eu dou? O paciente renal crônico, ele tem muitas contraindicações também em relação a frutas, legumes, exatamente pelo teor, né, de potássio, de sódio. Então, a gente tem esse controle muito, apesar de não ser minha área, né, eu só estou dando uma dica, mas assim, ele tem um controle muito rigoroso em relação a isso. Então, o que é a minha dica? Você investir nas frutas permitidas, tá? E que elas sejam mais suculentas. A gente tem maçã, então, essas frutas, elas também sempre oferecer com a casca as que podem ser, tá? Porque aí a gente tem uma questão, como é que eu posso dizer? Um controle melhor de oferta de fibras. Evitar o consumo exagerado de massas, tá? Porque essas farinhas, elas também são inimigas aí do nosso trânsito intestinal muitas vezes. Então, assim, a gente fazer essa redução dos farináceos, ofertar aí a quantidade boa de frutas, vegetais permitidos, trazer também para esse paciente um iogurte, alguma coisa que ele possa, que esteja dentro da permissão da dieta dele, conforme o nutricionista dele orientou, e aí tudo bem. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danta, bom dia, doutora Isabelle. Doutora, eu gostaria de saber, porque eu tenho uma neta, ela tem 7 anos, ela é diabética e ela é um pouco gordinha. Ela toma muita água, isso é normal? E aí, é normal? Então, geralmente pacientes diabéticos que têm essa glicemia mais elevada, eles referem mais sede. É um dos sintomas do diabetes, né? Quando ele está um pouco descontrolado, quando ele está mais elevado, essa sensação de sede que não passa, né? Então, as pessoas sentem, né, a necessidade de tomar mais água, tem a necessidade de urinar mais vezes. Então, assim, isso é natural do paciente quando ele ainda não está tão controladinho. Então, provavelmente esses momentos de sede dela é quando ela tem uma necessidade que o corpo dela entende que a glicemia dela não está sendo vamos dizer assim, não está chegando onde deveria. Então, ela vai sentir mais sede porque no sangue ela vai estar com mais glicose. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Eu tenho um idosinho aqui de 64 anos. Ele faz cocô 3 vezes ao dia. Isso é normal? É normal? Ai, meu Deus, eu adoro essa frase. Isso é normal? O que seria o normal, né, gente? Hoje em dia, eu vou até aproveitar essa pergunta para questionar algumas coisas com vocês, né? Eu sei que aí a maioria das pessoas, boa parte das pessoas que estão me ouvindo, são pessoas que podem ter uma constipação intestinal, que não vão ao banheiro, passam 4, 5, 6 dias sem ir ao banheiro e acham que é normal, né? É normal, né? Elas acham que isso é normal. Ou tem algumas outras pessoas que vão 4, 5 vezes ao dia e também acham que é normal, né? Não ligam para... mas isso é normal. Então, o que seria normal, gente? O que seria normal é você ter uma consistência de fezes normal, que a gente chama... existe uma escalinha, né, de tipos de consistência das fezes, que a gente tem 7 formas, digamos assim, desde uma fezes que parece de cabrito, né, aquelas bolinhas que a gente chama fezes cápricas, até aquelas líquidas. Então, a gente tem vários formatos. Então, o ideal seria aquela que parece uma salsichinha mesmo, aquela que não refere dor ao ser eliminada. Então, assim, o que seria normal? Se você tem essa consistência, ok. Agora, se você tem essa frequência de ida ao banheiro com
uma consistência amolecida, né? Aquela mais pastosa, isso cabe sim investigação, né? Ou seja, alimentar, ou um trânsito acelerado intestinal. Então, isso cabe também investigação, não minha, médica, tá? Também a minha é só a parte alimentar. Mas, assim, você precisa entender, gente, o que seria o normal, né? Agora, de antemão, já dizendo, da nossa fisiologia, você passar 4, 5, 6 dias sem conseguir evacuar, né? Sem conseguir ir ao banheiro, aí isso já não é normal. Ok, tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Eu não sei qual assunto vou entrar agora, mas me tira uma dúvida. Que eu como, mas fico com medo, comendo com medo de ofender. Carne que vai ovos. Quando a pessoa não usa todo e bota na geladeira, ofende comer comida que vai ovos, carne, salada. Obrigada. Deu para entender a pergunta? Deu sim. No começo ficou um pouco confusa, mas eu entendi depois. Gente, os alimentos, eles têm um tempo de armazenamento pós-preparo, tá? Então, ele tem esse limite, e que é o seguro para que a gente possa consumir, porque depois disso, ele sim pode contaminar. Uma das coisas que mais contamina pós-cozimento é o ovo, tá? Então, se você armazenar algo que tenha ovo na geladeira, não faça isso por mais de 24 horas. É a mesma coisa da gente, quando a gente faz aquelas maioneses, tudo que tem maionese, a gente sabe que ela é altamente perecível. Então, se você faz algo com maionese, passou de 24 horas, isso na geladeira, na parte mais alta, tá? Que é onde tá mais, onde tem uma temperatura menor. Então, assim, nessa parte da geladeira, se você deixar 24 horas, você ainda está arriscando. Então, assim, no máximo, aí de 12 a 24 horas. Então, o que tem ovo, a gente não pode deixar depois do cozimento, tá? Armazenado na geladeira, no máximo até 24 horas, 12 a 24 horas. E se você fizer alguma comida que acha que vai ter que demorar um pouco mais, é só mandar aqui para a rádio que a gente recebe com o maior prazer. Aqui vocês resolvem, né, Marcos? Resolve na hora, isso não é para os outros alimentos, né? Tem alimentos que demoram mais, tá? O arroz, até 3 dias, então depende muito do alimento, tá? Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Janta. Se possível, manda esse link para mim, da entrevista de doutora Isabelle. Manda um cheiro para ela, diga ela que é Santana, que trabalhou muitos anos aqui na Casa da Aparecida, em frente à casa dela, aqui no conjunto Estoecel de Brito, no conjunto IPR, na rua Estoecel de Brito. Diga ela que eu tô com muita saudade. Eita, Santana. Santana, um beijo, meu amor. Saudade é grande, né? Não? Santana, abraço. Santana, você tem pena de mim, porque eu tô sozinho. Santana quando criança. Ele tá só, gente. Geraldinho, tô de férias hoje, né? Ele tá assim que acabar o programa, assim que acabar a entrevista aqui da Isabelle, com 5 minutinhos, você pode ir aí no meu Instagram, no nosso canal no YouTube, que vai estar lá o link da entrevista, tá bom? Você viu ela quando era criança? Faz tempo. Faz muito tempo. Você tá me chamando de velha, não, né? Você tem que... mas faz tempo que eu vi Santana, você tem de que verdade. fazer uma visita a ela. Faz muito tempo. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos lá trazer aqui rapidinho. Bom dia. Marcos, bom dia. Pergunta aí a ela onde é que entra essa parte aí da fibromialgia. Fibromialgia, né? Nós já fizemos esse programa, não foi? Faz umas 2 semanas, Marcos. Nossa amiga Delmira, a mãe de Geraldinho está perguntando. Oi, Delmira, beijo, meu amor. Então, a questão o que é que ela quer saber da fibromialgia? Será que há alguma relação com o intestino irritável? Se tem relação com o intestino irritável, completa, tá? Hoje a gente sabe, a literatura traz que a maioria das... Eu vou falar mulheres, porque o índice de fibromialgia, a maioria é em mulheres, tá? Então, assim, a maioria das mulheres que têm fibromialgia referem, sim, questões gastrointestinais, né? E relacionados, sim, hoje em dia, à síndrome do intestino irritável. Então, geralmente, mulheres que têm fibromialgia têm uma tendência maior de apresentar síndrome do intestino irritável. Tem mais perguntas? Marcos Dantas, bom dia, doutora. Doutora, me diga uma coisa, quando eu tive operado da coluna lá no Valfredo Gugel, quando eu estava na UTI, eu comi maxixe. Então a nutricionista vinha chegando, eu disse a ela, doutora, eu não morri não, mas agora eu vou morrer de verdade. Ela disse, por quê? Eu disse, comendo maxixe dentro do UTI. Ela só fez rir, não me explicou nada. Me diga uma coisa, doutora,
O que é machixe? É um legume, é uma fruta, é um cereal, o que danado é machixe? E pode, a pessoa operada pode comer machixe? Esse netinho é uma figura. Legume, então vamos lá. Sim, tô rindo ainda aqui. Não, o netinho é uma figura. Eu tô dizendo, ainda tô rindo aí com a história dele. Sim, ele vai na mesma história da macaxeira, né? Que macaxeira não pode. A semana passada eu tava rindo com uma paciente minha que fez cirurgia e ela dizendo, Isabelle, eu continuei na dietinha que você passou o pós-operatório e depois foi que eu me toquei que eu tava comendo machixe e minha mãe olhava, macaxeira, e minha mãe olhava e dizia, você vai morrer, você vai morrer. E não teve nada. Por quê? Porque ele tem propriedade anti-inflamatória. O machixe também, além da propriedade anti-inflamatória, ele vai ter também algumas substâncias que agem de forma benéfica no nosso corpo, entendeu? Então, assim, a gente tem muitos mitos. É igual a historinha da manga com leite, né? A gente tem muitos mitos que envolvem a história da alimentação. Mas em relação a isso, você viu que não morreu, ficou bem, cicatrizou direitinho, então pronto, não tem problema não. Poder qualquer dia fazer um programa só sobre comida carregada, né? Os mitos e verdades. Vamos, né? fazer? Depois comida carregada, né? Bora. Carne de porco, dizem que é carregada. Macaxeira, carne de porco, camarão, vamos ver tudo pois isso. Pois é, né? Para fechar aqui, gente, essa aqui, desculpa aqui, não vai dar para colocar todas as perguntas, mas para fechar, vamos aqui com a nossa última pergunta aqui do nosso ouvinte. Bom dia, fiz uma reconstrução de esôfago e estômago e eu consigo comer de tudo, mas desde aí eu não consigo ganhar peso. E o médico disse que é porque a parte de mim que absorvia as vitaminas dos alimentos foram retiradas. Tem alguma dieta para que eu possa ganhar um pezinho a mais? E aí? Essa é uma questão bem delicada, tá? Para a gente falar, porque envolve muitas questões, né? Entender até que porção isso foi excluído, né? Entender como é que quais porções ela ficou, se ficou com porção de estômago, intestino. Então, a gente precisa entender bem toda uma situação para que a gente possa fazer, porque dependendo, a gente precisa ver se a questão da digestão ficou bem estabelecida ainda, preservada, né, para que a gente possa, de fato, fazer uma orientação. Mas, para o ganho de peso, o que é interessante saber? A gente atingir um nível maior do que sua necessidade, tá? Então, a gente entender qual é a sua necessidade de manutenção do peso, né? Sua necessidade energética para manter seu peso e a gente oferecer algo além disso, tá? Então, por que a gente ganha peso muitas vezes? Exatamente porque a gente atinge um volume de comida muito maior do que o que a gente necessita. Então, tentar fazer a gente atingir esse nível aí mais com cuidado, porque a gente precisa também saber o volume que você vai aceitar. Então, tudo isso ainda é muito complicado orientar assim. Mas ela procurando um especialista, ela consegue ajuda nesse sentido? Sim, com certeza. Ok, então. Por que quem tem problema de hemorroida não pode comer nada apimentado? Pessoas com esse problema podem comer coentro e pimentão? Que é a pergunta que é ouvinte. Então, não, pimentão não, tá? O coentro sim, mas, gente, por quê? Essas comidas, todas as comidas apimentadas são irritativas, tá? De mucosa, elas irritam mucosa. E aí a gente precisa fazer exclusão, porque você sabe, quem tem hemorroida são pacientes que percebem que quando comem pimenta, eles aumentam, né, o desconforto, a irritação. Então, assim, são irritativos, né, eles são irritantes de mucosa. Que você tem quando você tem uma mucosa boa, quando eu falo mucosa, eu falo desde esôfago, estômago, intestino. Então, quando você tem uma mucosa bem preservada, não há problema, tá? Você pode consumir que não há problema. Agora, quando você não tem uma mucosa bem preservada, quando você já apresenta um problema nessa qualidade, né, no caso da hemorroida, então aí a gente evita. E nesses casos, a gente sempre orienta a forma correta de sentar no vaso sanitário, que eu já falei algumas vezes aqui, sempre com elevação de pernas, gente. Pessoas que têm essa tendência, pessoas que têm o problema, e todas as pessoas que estão nos ouvindo, fazer aí a elevação das pernas no momento de sentar no vaso sanitário, porque a forma que a gente senta no vaso sanitário é errada, vai dizer, por que fazem vaso sanitário assim, né, Isabelle? Então, não sei, mas eu só sei que quando estamos sentados e quando estamos de pé, nós temos a nossa musculatura, ela está retraída.
Então, a gente força para que essas fezes saiam. E quando a gente está como se a gente tivesse cócoras, né? Com a perna mais inclinada, a gente causa um relaxamento dessa musculatura, facilitando a passagem das fezes. Então, a gente precisa também elevar essas pernas aí no momento de sentar no vaso sanitário. Conversamos hoje aqui no nosso programa com a nutricionista Isabelle Cláudia. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Lá na Galeria Malvina, tá? A gente fica em frente à Prefeitura Municipal. O telefone para contato 9604-0655. E o Instagram? Tá? Nutricionista.isabelle. E eu agradeço mais uma segunda-feira estar aqui com vocês, falando de um assunto que é da minha área, né? Que eu adoro, tá bom? Obrigado pela sua participação. 7h40. Vou para o intervalo comercial.